Salve, salve a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. O momento que você for assistir esse vídeo, estamos no ar mais um vídeo aqui no canal Giro Futebol, onde nós iremos trazer notícias e informações do futebol brasileiro e uma análise tática bastante dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, deixe seu like, é muito importante, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, ative o sino de notificações para você receber as novidades aqui do canal e também deixe o seu comentário que eu gostaria de ouvir a sua opinião. O Corinthians acertou com o técnico Dorival Júnior, inclusive será o técnico mais bem pago hoje no futebol brasileiro, cifras acima de 2,5 milhões de reais. Dorival Júnior não saiu muito bem ao comando da seleção brasileira, mas tinha feito um bom trabalho em equipes como, por exemplo, São Paulo, Flamengo e até mesmo no Ceará. O Corinthians estava precisando de um técnico de nome principalmente para apagar um pouco a crise que vem tendo nos bastidores do Corinthians no Parque São Jorge, e o Dorival Júnior será o novo comandante. Inclusive, ele estava na cabine de do camarote no Maracanã, aonde ele assistiu a goleada que o Corinthians tomou do Flamengo de 4-0, e agora ele vai poder comandar a equipe. Não pôde estar na beira do campo por uma questão contratual, até porque o Corinthians ainda tem uns detalhes para acertar a rescisão de contrato do ex-técnico Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias, então por isso não aconteceu essa questão. Ao mesmo tempo, a gente vai falar desse jogo, onde que o Flamengo principalmente não tomou conhecimento do fraco e frágil Corinthians. O Flamengo aplicou uma goleada de 4-0 e poderia ter sido muito mais do que isso. O Flamengo teve a volta do atacante Pedro, depois de 8 meses fora de campo, através de uma lesão séria e muito grave. Mas gradativamente, Felipe Luiz foi colocando ele em alguns minutos e ele começou como titular porque ele é o principal centroavante do Flamengo. Destacar também a grande produção e a grande evolução do futebol do Arrascaeta, que no início do ano não estava jogando bem, a pedido principalmente da torcida que enxerga ele como craque, mas o Flamengo, através da sua fisiologia, conseguiu fazer um trabalho bem específico de fortalecimento muscular, dando pouco mais de descanso, não desgastando o jogador no campeonato estadual, e hoje a gente vê surtir efeito o que o Arrascaeta faz dentro de campo, inclusive aproveitando, dando assistência, fazendo gols, coisa que o Arrascaeta fazia muito bem anos atrás. O Flamengo vem consolidando. O Campeonato Brasileiro, ele é líder, principalmente pelo tropeço do Palmeiras em casa, mas a gente vai falar sobre o Palmeiras depois. Mas na Libertadores se complicou bastante com a derrota no Maracanã para cima do Central Córdoba. E agora o Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba nesse meio de semana pela Copa do Brasil, lá em São Luís do Maranhão. Inclusive tentando fazer até uma certa vantagem no primeiro jogo de ida, para no segundo jogo conseguir mandar realmente jogadores reservas ou até mesmo jogadores que não estão sendo utilizados pela comissão técnica, até mesmo pela essa questão insana do calendário antes do Mundial. O Felipe Luiz traça, e até mesmo não só o Felipe Luiz, mas e sim qualquer tipo de realmente clube que deseja efetivamente focar em outras competições e vai pegar uma equipe de menor expressão nessa fase da Copa do Brasil, aproveitar e fazer saldo de gol, até mesmo para matar a condição da partida. Mas vamos ver como que o Flamengo vai conseguir suprir essa condição, esse efeito em relação a esse jogo, mas foi uma goleada inesperada, principalmente porque são duas equipes gigantes no futebol brasileiro, mas o Flamengo hoje é melhor esportivamente do que o Corinthians, e o Corinthians muito bagunçado. O técnico Dorival Júnior terá que dar muita solução para esse time e principalmente achar um time ideal, um time totalmente bagunçado aí até mesmo no Campeonato Paulista, com o título do Paulistão para cima do Palmeiras.
Vamos falar agora do clássico que moveu a Espanha e com um vencedor. Barcelona enfrentou nesse final de semana o Real Madrid na final da Copa do Rei e, inclusive, conseguiu ser campeão para cima do seu grande rival. Vamos falar um pouquinho do Real Madrid para depois exclusivamente falarmos sobre o Barcelona. O Real Madrid está vivendo um péssimo momento na sua atual temporada. Foi eliminado na Champions pelo Arsenal, onde a imprensa e nem os próprios torcedores acreditaram, principalmente pela hegemonia que o Real Madrid tinha na Champions. No Campeonato Espanhol existe uma diferença muito grande em relação ao Barcelona e só vai ser definido realmente se essa saldo de diferença vai se concretizar no confronto ainda que tem até o final dessa temporada. E tinha a possibilidade dessa final da Copa do Rei o Real Madrid conseguir beliscar algum título durante a temporada, até mesmo para dar sobrevida a algumas situações, como por exemplo o atacante Rodrigo, que a imprensa espanhola já vem destacando como a saída do Real Madrid como elo mais fraco do quarteto que vem constituído com Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham e o Rodrigo. Já se colocam-se até especulações que Chelsea, Manchester City e o próprio Inter de Milão desejaria interesse no jogador, tá? Mas a princípio não chegou nenhuma proposta, nenhuma oferta. O City enxerga Rodrigo com bons olhos, principalmente pelo Pep Guardiola gostar muito do futebol dele e irá fazer uma proposta no final do ano. Pode existir uma concorrência do próprio Manchester United, mas realmente o Real Madrid deixa muito a desejar. Em relação ao Barcelona, o Barcelona conseguiu jogar muito bem através do trio Lamine Yamal, Rafinha, sem o Lewandowski, mas Ferran Torres conseguiu fazer boa produção. Vamos falar agora sobre o clássico que aconteceu no Engenhão. Botafogo 2, Fluminense 0. Inclusive o Botafogo tirou a zica praticamente aí depois de um certo tempo sem vencer, muito contestado pela torcida, erros bizarros e falhas do goleiro John. O Botafogo conseguiu vencer por 2-0, tirando um pouco aí a pressão que realmente estava em General Severiano. Inclusive, falando um pouco sobre a questão do Fluminense, a torcida ficou muito na bronca por conta da equipe não ter viajado, ter ficado altamente a semana inteira treinando e durante essa semana treinando não conseguiu surtir efeito em absolutamente nada. De contrapartida, o Botafogo, precisando da vitória, utilizou a sua arma principal, que é o tapetinho, que é dentro do engenhão, a grama sintética, que favorece muito para o Botafogo. Vitinho abriu o placar ao primeiro tempo, fazendo 1-0, e o Savarino, em minutos finais do acréscimo, sacramentou a vitória do Botafogo, aonde o Botafogo precisa se ligar, precisa ligar um alerta em relação à Copa Libertadores, e ao mesmo tempo o Fluminense precisa também parar de perder pontos bobos como vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, até mesmo não pela questão do jogo do clássico contra o Botafogo, mas sim do jogo contra o Vitória, onde o Fluminense estava vencendo o jogo por 1-0 e deixou o Vitória empatar no último minuto. Vamos falar agora sobre o Cruzeiro e Vasco, um jogo que aconteceu em Uberlândia e sacramentou a demissão do técnico Fábio Carille, comandante Cruz Maltino. O grande destaque da partida foi o goleiro Cássio, que fez até chover, fez excelentíssimas grandes defesas em relação ao jogo em si. O Cruzeiro precisava dar uma resposta para o seu próprio torcedor depois de uma atuação, vamos dizer assim, pífia contra o Palestino na Sul-Americana, aonde o Cruzeiro pegou um grupo muito acessível, muito fácil e não conseguiu fazer ainda nenhum ponto. O Cruzeiro, acredito eu que com essa condição da Sul-Americana deveria abdicar da Sul-Americana e pensar mais na Copa do Brasil e se erguer no Campeonato Brasileiro, por mais que no Campeonato Brasileiro está em boa colocação
muito por conta dos jogos em casa, que vem aproveitando muito bem o fator em casa com a sua torcida, mas o Cruzeiro está muito abaixo do que foi o investimento feito pelo dono da SAF, o Pedrinho BH, em relação às contratações do início do ano. Inclusive uma delas que foi o Dudu, que possivelmente pode sair do Cruzeiro ainda nesse mês. Inclusive, nem pode se aguardar em relação à janela do meio do ano, que pode acontecer realmente de Dudu vestir a camisa de um outro clube, até porque o Dudu ainda não disputou aquela mínima 7 jogos para trocar de clube aqui no cenário brasileiro. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro conseguiu trazer tranquilidade com essa vitória. Foi um jogo bem amarrado, foi um jogo praticamente disputado ali em alguns minutos, mas o Cássio foi o craque betano contendo destaques. Falando agora sobre o Vasco, é muito complexo a gente falar sobre o Vasco porque a diretoria do Vasco sinceramente recolocou a responsabilidade toda no trabalho em relação ao Fábio Carille. E vejo que não é bem assim. Acho que o Carille tem culpa na parte tática do time, está totalmente desorganizado, mas falta muitas coisas que o Carille não teve, como por exemplo outros técnicos que o Vasco teve e não tem também, que é material humano, que é estrutura. Você vê o time do Vasco altamente espaçado. Você vê o time do Vasco sem forma tática. Você vê o time do Vasco sem padrão tático. E isso colabora muito com a questão que hoje você vê o Verratti recebendo poucas oportunidades, você vê o Coutinho jogando sozinho no meio de campo, o Nuno Moreira, que foi a contratação no início do ano, tenta, mas é um jogador que já está sentindo a parte física do calendário maluco do futebol brasileiro. Você vê aí na foto o Ryan, que é uma promessa, mas ao mesmo tempo está sendo deslocado, colocado errado de função. Então, muito diferente. Acho que a responsabilidade não tem que ser só altamente ao Fábio Carille, mas sim a janela de transferências que a diretoria fez em relação a essas contratações que são muito questionáveis. Tá? Jogadores como Lloyd Augusto, Garré, na temporada passada, Maxime Domingues, Jean Davi, Maurício Lemos nessa atual temporada, jogadores que vieram com status de grife, mas futebol mesmo não está acontecendo. E o Vasco vai precisar se reerguer, até porque só está a diferença de 1 ponto da zona do rebaixamento. Vamos falar agora sobre esse confronto Palmeiras e Bahia. Inclusive, uma surpresa para todos ou não, porque muita gente colocava que o Palmeiras iria vencer esse jogo pelo fator em casa, mas não foi bem assim. O Bahia, que vem jogando bem, que vem conseguindo evoluir durante a temporada, que é o líder, sempre bom destacar, o líder do grupo mais difícil da Libertadores, onde tem o Internacional, o Atlético Nacional, que é uma equipe de tradição da Colômbia, e o Nacional do Uruguai, que é uma equipe de tradição do cenário sul-americano, mas não é aquele time competitivo. E muita gente colocava que talvez o Inter e o Atlético Nacional seriam os primeiros, e o Bahia vem surpreendendo bastante com o seu futebol, muito pela questão longeva do trabalho do técnico Rogério Ceni. Inclusive, colocando muito, rodando muito o elenco, dando oportunidade a todos os jogadores. É lógico que a gente não sabe até onde vai chegar, porque nesse futebol maluco, nesse calendário, você precisa ter elenco para você preservar algumas peças, alguns jogadores. Mas enfim, o Bahia interrompeu uma sequência de 7 vitórias seguidas do Palmeiras, considerando todas as competições, relevando Copa do Brasil e também Libertadores. Desculpa, Copa do Brasil, o Palmeiras vai entrar nessa fase agora. Estão juntando Paulista, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, se tornou o primeiro time a derrotar o Verdão desde o Corinthians, que foi na primeira partida do Campeonato Paulista no Allianz Parque. Então, o Bahia conseguiu um grande feito de conseguir vencer
o Palmeiras no Allianz Parque, coisa que dificilmente qualquer time consegue. O último foi o Corinthians na final do Paulistão. O Palmeiras teve um índice de posse de bola a mesma quantidade do Bahia, mas registrou quase o dobro de finalizações, 21 contra 11 do Bahia. O triplo de gols esperados, até porque o Palmeiras finaliza muito bem, faz gol, mas dentro desse mérito aí não conseguiu. O gol do Kaique em seu retorno ao Bahia em 2025 aconteceu nos acréscimos do segundo tempo aos 47 minutos, inclusive contra o Palmeiras. E o Kaique, que é uma promessa que foi revelada na base do Fluminense, que foi adquirido na época do Grupo City, o Bahia conseguiu o grande feito. Agora o Palmeiras segue com 13 pontos, foi ultrapassado pelo Flamengo com 14, é o segundo colocado. E já o Bahia pegou o elevador e sobe de 16º colocado, onde estava próximo da zona do rebaixamento, para 7º lugar com 9 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Vasco em Brasília, enquanto o Bahia recebe em casa o Botafogo. Aproveitando muito sobre isso, o Bahia conseguiu quebrar uma invencibilidade, algo que vai ser difícil o Palmeiras perder durante esse campeonato. Sabe-se muito bem que o Palmeiras é muito forte no Allianz Parque, muito por conta do seu campo, muito por conta da torcida, mas também o fator principal que é a grama sintética. Muita gente coloca que a grama sintética não é um fator decisivo, mas para quem joga bola, para quem jogou bola, é sim um fator decisivo, porque existem várias condições na grama sintética que não existem na grama natural, para o bem e para o mal. Então é um fator decisivo sim, clubes que usam a grama sintética em relação a isso. Vamos falar agora sobre a grande polêmica que aconteceu na rodada, o jogo Sport Fortaleza que aconteceu no próprio sábado, aonde você vê a imagem que o VAR e tanto o árbitro de campo não conseguiram identificar que essa bola foi ultrapassada ali da linha. Se você for ver esse lance, fica bem nítido e claro que a bola ultrapassou por completo. E eu não sei o porquê que o próprio VAR identificou para o árbitro de campo que foi gol legítimo, porque ele tinha todas as imagens para colocar ali. Mesmo que se o bandeirinha que não acompanhou até o final da jogada não viu, o VAR estava ali para ver. E principalmente as pessoas que comandam a máquina chamada VAR deveriam ter feito vários lances, várias câmeras para ver esse lance. Fica muito nítido que o Campeonato Brasileiro vão ser sempre favorecidos alguns clubes e prejudicado outros. Como o Sport havia reclamado e muito sobre um pênalti dado para o Palmeiras em rodadas anteriores, inclusive sobre outros jogos também questionáveis em relação ao pênalti, por exemplo, contra o São Paulo na primeira rodada. E aí você vê que o Fortaleza, contra o próprio Sport, que havia reclamado sobre a arbitragem, é o grande prejudicado, mas assim, você ser prejudicado por através de um pênalti que existe interpretação, você acaba se relevando porque é uma falta de interpretação, às vezes, da regra. Mas um lance desse, que fica bem nítido através das câmeras, é inacreditável como hoje o Campeonato Brasileiro não é levado a sério, muito por conta dessa situação. Vamos falar agora da sensação e principalmente o trabalho do Fernando Seabra, que vem conseguindo fazer bastante barulho em Bragança Paulista. O Bragantino, fora de casa na Vila Belmiro, venceu o Santos por 2-1, gols de Sacha e La Quintana, inclusive a lei do ex em dose dupla. David Washington descontou quase faltando um minuto para acabar a partida. O Bragantino chegou a 3 vitórias seguidas contra o Santos no Brasileirão da Série a maior sequência de triunfos de qualquer um dos times nesse confronto direto no campeonato. Desde que deixou o Santos em agosto de 2020, Eduardo Sacha marcou mais gols contra o Peixe, 5, do que qualquer outro adversário, considerando todas as competições e passagens por Atlético Mineiro e o próprio Bragantino. John
do Bragantino se tornou apenas o terceiro jogador a registrar 4 ou mais passes para finalização, 5 dribles certos e a mesma partida do Brasileirão da Série A. Falando um pouquinho sobre esse jogo, mostra muito o que o Santos, uma equipe que subiu da Série B para a Série A, precisa almejar durante essa temporada. O presidente Marcelo Teixeira, na primeira rodada contra o Vasco, falou que esse elenco brigaria por títulos. E a mesma coisa de colocar uma responsabilidade muito grande dentro desse elenco, como o Pedrinho, hoje presidente do Vasco, SAF, do associativo que controla a Vasco SAF, disse que o Vasco tinha o oitavo melhor elenco. Acho que é colocar muita responsabilidade no elenco fraco. E foi exatamente o que o Marcelo Teixeira fez. Você vê o time do Santos totalmente espaçado, você vê um time sem confiança, você vê um time mal treinado, muito por conta também que não tem técnico. Hoje é comandado pelo auxiliar César Sampaio, que é um auxiliar fixo do próprio Santos. O Santos contratou nos últimos dias, nas últimas horas, o auxiliar, ex-auxiliar do Tite, Kleber Xavier, inclusive o filho do Tite, Matheus Bach, e o preparador físico Flávio irão integrar essa comissão para comandar o Santos. Acho que esse caminho é muito por conta de possivelmente futuramente o Tite ser o treinador do Santos, até por ter essa ligação muito grande. O Neymar sempre irá participar de qualquer movimentação a respeito de reforços e a respeito de treinador, porque realmente ele é o dono do time, tanto na parte técnica, mas em relação aos bastidores, ele e o seu pai. E simplesmente ele havia falado, ele havia comentado, verbalizado isso em entrevistas há muitos anos atrás, que o melhor técnico que ele trabalhou, que ele gosta muito, é o Tite. E isso demonstra a cada dia que passa que realmente ele opina sobre a pasta futebol. No entanto, que o Santos adquiriu o Kleber Xavier, que não tem experiência nenhuma como treinador, mas foi muito tempo aí, há mais de 15 anos, auxiliar do Tite, onde que teve passagens pelo Corinthians, seleção brasileira e tudo mais. Falando um pouco sobre o Bragantino, Fernando Seabra vem fazendo um excelentíssimo trabalho, que vem colocando o Bragantino aí no topo. É lógico que depois do ano passado, onde o Bragantino brigou para não cair até a última instância, acho que o Bragantino tem que fazer gordura mesmo nesse início de campeonato. O Bragantino não participa da Sul-Americana, só participa da Copa do Brasil, então tem que aproveitar muito. Não foi muito bem no Campeonato Paulista, então tem que aproveitar esse início que tem semanas para trabalhar, que tem semanas para se recuperar, que tem semanas para poder fazer é, padrão tático, até mesmo treinamentos específicos, você conseguir exercer. Tudo igual na Arena Castelão. Ceará e São Paulo se enfrentaram no sábado. O São Paulo com um time muito mesclado, inclusive pela maratona que vem acontecendo e também pelo jogo do meio de semana, onde venceu na Libertadores fora de casa por 2-0. O São Paulo Zubeldia conseguiu mexer e colocou o Rian Francisco, um jogador que a torcida vinha pedindo bastante para ser titular. E ele foi. Inclusive o Pedro Henrique, ex-atacante do Corinthians, abriu o placar para o Ceará aos 4 minutos do primeiro tempo e o Rian Francisco, ainda no primeiro tempo, empatou o jogo. Um jogo bem morno, um jogo bem marasmo, muito devido também ao desgaste que o São Paulo vem tendo jogando meio de semana e final de semana e viagens em relação a Libertadores e muito a pressão nos bastidores em relação à queda do técnico Zubeldia, mas parece que os jogadores compram o barulho, o discurso do treinador argentino e colocam ele realmente no nível aonde consegue, com os resultados dentro de campo, consegue dar mais tranquilidade para o trabalho do Zubeldia nessa temporada. Em relação ao Ceará, era obrigação do Ceará, muito por condição jogar em casa, fator decisivo, fator torcida, e também está 100% fisicamente, até porque não joga outra competição sem ser o Campeonato Brasileiro. Coisa de algumas equipes que só tem o Campeonato Brasileiro, ou vai ter daqui a pouco a Copa do Brasil, e tem a semana cheia para poder trabalhar, tem que apresentar um futebol melhor
no Campeonato Brasileiro, e é algo que alguns clubes como o Ceará, até o próprio Bragantino, que está fazendo diferente, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Mirassol, que é uma equipe que subiu da Série B para a Série A, que não tem outra competição a não ser o Campeonato Brasileiro, e está conseguindo fazer um bom barulho. O Mirassol abriu o placar com o Edson Carioca aos 12 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Rony empatou o jogo aos 70, sofreu um pênalti e o Hulk, 10 minutos depois, virou a partida e no minuto final, Reinaldo conseguiu fazer o gol de empate. Surpreendente, o Mirassol estava jogando até bem, merecia a vitória, mas por uma questão de qualidade de elenco, em peças individuais, o Atlético Mineiro, em duas jogadas específicas, conseguiu empatar o jogo, mas o Mirassol vem conseguindo ter grande destaque, vem conseguindo aproveitar bastante, já conseguiu pontos importantes aí contra o Fortaleza e até mesmo vencendo outras equipes. O Mirassol, inclusive, está bem colocado, aproveitando essa condição aí de estar nessa competição, está com 7 pontos em 14º colocado, é lógico que aproveitou muitas derrotas aí, venceu o Grêmio, por exemplo, no seu fator em casa, então o Mirassol tem que aproveitar bastante esse início de temporada. Ao mesmo tempo, falar um pouquinho do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vem sofrendo muito com o calendário do futebol brasileiro, principalmente pela questão de elenco. Hoje, o elenco do Atlético é muito curto, então o Cuca vem trabalhando aí, tendo que dar rodagem, ao mesmo tempo está perdendo jogadores por lesão como Guilherme Arana, Gabriel Menino, Júnior Santos, que foi a grande contratação da temporada, mas até agora não surtiu efeito, inclusive uma contratação muito questionada, até mesmo pelas cifras que foram pagas e pelo que ele rendeu dentro de campo na temporada passada no banco de reservas do Botafogo. Enfim, o Atlético Mineiro vai precisar rever esse tipo de situação. Por último, vamos falar do jogo Vitória e Grêmio, que aconteceu no Barradão, um jogo de redenção, um jogo que precisava redencer a redenção tanto do Vitória como do Grêmio, mas isso não aconteceu. O Vitória empatou em 1-1 com o Grêmio. O Grêmio no primeiro tempo saiu na frente com o Gemerson, o zagueiro, através de uma dobradinha ali, assistência do Wagner Leonardo, ex-jogador do Vitória, para o Gemerson fazer abrir o placar para o Grêmio. Mas no segundo tempo, Thiago Carpini teve que colocar o time mais para frente, deslocou o Janderson de ser centroavante para o lado esquerdo, colocou o atacante Carlinhos, que está emprestado do Flamengo, para o Vitória, e ele, numa jogada aérea, fez o gol de cabeça, empatando o jogo. Tá? Os dois times estão vivendo num momento bem distinto. O Vitória não consegue vencer na Copa Sul-Americana, inclusive perdeu para a equipe do Uruguai, o Cerro Largo, no finalzinho da partida. Ao mesmo tempo, o Grêmio conseguiu um empate muito importante fora de casa contra o Godoy Cruz e vem conseguindo tomar a liderança ali junto com o Godoy Cruz na Sul-Americana, mas ao mesmo tempo no Campeonato Brasileiro vem deixando muito a desejar. Já perdeu o Campeonato Gaúcho para o seu grande rival Internacional, teve a demissão do Gustavo Quinteiros, inclusive que foi contratado aí como esperança, a grande sensação do técnico argentino no Vélez Sarsfield na temporada passada, e aí teve que contratar o técnico Mano Menezes e o Filipão como coordenador técnico para tentar arrumar a casa. Ao mesmo tempo, é difícil o Mano Menezes conseguir fazer a mudança radical do time, até por conta de não ter tempo para treinar. Inclusive, para esse jogo contra o Vitória, eles chegaram praticamente na sexta-feira e só tiveram um trabalho ali regenerativo no sábado, entendeu? Para poder fazer realmente o jogo que aconteceu no sábado à noite. Falando um pouquinho do Vitória, o Thiago Carpini vem conseguindo sofrer muita pressão da parte da torcida, que não está gostando muito do futebol do Vitória. É lógico que o Vitória não tem um elenco robusto, tá em algumas competições, em algumas frentes de competições, como Copa do Nordeste, a Sul-Americana nessa temporada e agora o Campeonato Brasileiro, mas acredito que o Vitória vai ter que abdicar de alguma competição, ou até mesmo a Sul-Americana, que não vem
indo bem, para tentar focar bastante importante em relação até mesmo durante a campanha do Campeonato Brasileiro para tentar